Tudo bem? Quando o agente causa um acidente com morte, sendo que esse agente está na condução de um veículo automotor, a tipificação desse crime, corretamente, está no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro e não no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Nós temos aqui uma relação de gênero ou de norma geral, artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, para norma especial, artigo 302 do Código Penal. Agora, a questão que se coloca é a seguinte: imagine que o sujeito embriagado, completamente embriagado, causa um acidente com morte. Ele vai responder por homicídio doloso ou ele vai responder pelo artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro? Essa questão ela torna-se ainda mais interessante porque o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ele traz uma qualificadora para essa situação. Vejam que o artigo 302 traz no seu parágrafo 3º a seguinte descrição: se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, pena, reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Vejam que aqui não existe uma causa de aumento de pena, mas existe uma qualificadora. A pena do artigo 302, caput, é uma detenção de 2 a 4 anos, e a pena do artigo 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito é uma pena completamente nova, uma pena de reclusão de 5 a 8 anos. Então, parece que existe a intenção do legislador de prever esses casos de crime, de homicídio no trânsito, estando o agente criminoso embriagado. A questão que se coloca é: e há ainda espaço para você aplicar aqui o homicídio doloso, tendo em vista a possibilidade de presença do dolo eventual? Para a gente responder esse questionamento, primeiro a gente precisa entender muito bem, de forma clara, a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Antes de eu chegar a essa resposta, eu queria dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito pela UERJ e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. O dolo eventual, ele não se confunde com a culpa consciente. O que é o dolo eventual? No dolo eventual, o agente não deseja diretamente o resultado, mas ele assume o risco da ocorrência do resultado. No dolo eventual, quando o agente está diante de uma conduta que vai expressar o dolo eventual, o agente criminoso ele tem duas alternativas. Ou ele insiste na conduta, podendo causar o resultado não desejado diretamente, ou ele, diante da possibilidade de causar o resultado que ele não deseja diretamente, ele desiste da conduta. Diante dessa possibilidade, o que o agente criminoso faz? Ele insiste em praticar a conduta, embora ele não deseje diretamente o resultado, mas ele insiste em realizar a conduta e ele pensa o seguinte: olha, eu não desejo esse resultado, mas se esse resultado acontecer, tanto faz, eu lavo as mãos, dane-se, azar o da vítima. Assim que pensa o agente que age com dolo eventual. Então, a palavra que define o dolo eventual é: diante dessa alternativa, ele insiste na conduta e diz: dane-se, não quero o resultado. Mas se o resultado acontecer, dane-se, azar o da vítima. Na culpa consciente, não. Na culpa consciente, o agente, em nenhum momento, ele assume o risco da ocorrência do resultado. Ele pratica a conduta, sabe que o resultado, ele consegue vislumbrar a ocorrência do resultado, mas ele confia levianamente, diante das suas habilidades técnicas, que ele é capaz de evitar o resultado danoso. Então, enquanto no dolo eventual ele diz: não quero o resultado, mas se o resultado acontecer, dane-se, na culpa consciente ele não quer o resultado, ele vislumbra o resultado, mas ele diz: eu tenho certeza que, diante da minha habilidade técnica,
eu posso tranquilamente e com toda certeza evitar o resultado danoso. Essa é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Quando o sujeito está embriagado, completamente embriagado, e assume o volante de um carro, surge esse questionamento. Se ele causa um acidente, há aqui culpa consciente ou dolo eventual? O que o Supremo Tribunal Federal tem entendido a respeito disso e a jurisprudência tem seguido esse entendimento? A embriaguez, por si só, não é capaz de configurar o dolo eventual. Guarde isso para nunca mais esquecer. A embriaguez, por si só, não é capaz de configurar o dolo eventual. Se o sujeito estiver embriagado, assume o volante de um carro, causa um acidente com morte, a tipificação correta é o artigo 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, ele vai responder por homicídio culposo na condução de veículo automotor com essa qualificadora do parágrafo 3º do artigo 302 do Código Penal. Agora, se existir não somente a embriaguez, mas também um outro comportamento que evidencie uma violação do dever objetivo de cuidado, aí sim, segundo o Supremo, estará caracterizado, diante do contexto, o dolo eventual, ou poderá estar caracterizado o dolo eventual. Então vamos imaginar que o sujeito está completamente embriagado e, além dele estar embriagado, ele fura o sinal vermelho e mata alguém atropelado. Aqui nós temos a embriaguez, uma violação do dever objetivo de cuidado, e além disso temos o fato desse agente furar o sinal vermelho. Havendo essa conjugação de fatores, embriaguez mais uma violação de dever objetivo de cuidado, que foi o furar sinal vermelho, poderia também se configurar por excesso de velocidade, embriaguez mais excesso de velocidade, embriaguez mais o fato do agente transitar na contramão de direção. Então, havendo essa conjugação de fatores, aí sim pode-se evidenciar o dolo eventual diante do contexto do caso concreto. Então, a embriaguez só por si não configura o dolo eventual. A tipificação correta é o artigo 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Se a embriaguez vier conjugada com outra violação do dever objetivo de cuidado, e aqui eu posso destacar excesso de velocidade, furar sinal vermelho, andar na contramão de direção, aí a gente está muito mais próximo do dolo eventual. E se existir mais de dois fatores, aí mais próximo ainda a gente estará do dolo eventual. Então vamos imaginar que o sujeito esteja embriagado, além de estar embriagado, ele está em excesso de velocidade, além de estar em excesso de velocidade, ele fura o sinal vermelho. Está configurado o dolo eventual para esse caso, e o agente não responderá mais pelo homicídio culposo do Código de Trânsito, mas sim pelo homicídio doloso, artigo 121 do Código Penal, em que a pena é diferente e é maior, tendo em vista a existência do dolo. Agora vejam, sempre existirá aqui o dolo eventual, não o dolo direto, porque o sujeito ele não desejou diretamente o resultado, ele assumiu o risco da ocorrência do resultado e, diante dessa possibilidade dele desistir da conduta e insistir na conduta e produzir o resultado não desejado, ele disse: dane-se, azar o da vítima, eu vou dirigir, eu estou embriagado, vou dirigir, vou exceder velocidade, eu gosto de emoção e, além disso, eu não vou parar em sinal vermelho. Aqui ele assumiu o risco da ocorrência de um resultado danoso. No caso de causar um acidente com morte, ele responderá pelo homicídio doloso. Então, em suma, podemos chegar à seguinte conclusão: só a embriaguez, tipificação correta, artigo 302 do Código de Trânsito, com a qualificadora do parágrafo 3º. Embriaguez mais a soma de uma outra violação do dever objetivo de cuidado, e aqui eu destaco excesso de velocidade, furar sinal vermelho, andar na contramão de direção, pode sim configurar o dolo eventual, o dolo indireto eventual, e fica afastado, no caso de condução de veículo automotor, a existência do dolo direto, porque o dolo direto ele só se evidencia quando a gente deseja diretamente a produção do resultado. E não me parece que num acidente de trânsito essa situação fique comprovada de maneira fácil, tá? Então fica aí
essa dica para você que está aí estudando para o seu concurso público. Eu espero que você esteja gostando dos vídeos que a gente está colocando aqui no canal, e se estiver gostando, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like nos nossos vídeos e partilhar esses vídeos com os amigos para que esses vídeos cheguem cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.